Cerca de 120 casos de assédio foram registrados na Universidade Federal do Amazonas nos últimos 2 anos. Luciana é aluna de História. No ano passado, ela registrou um boletim de ocorrência contra um professor que estaria usando a autoridade para intimidar alunos. Ele teria sido também verbalmente violento com ela. Ele apresentava sempre, desde o início do período, esse comportamento. E isso nos deixava muito assustados. Toda segunda-feira nós tínhamos que pegar a disciplina com ele. Pelo menos 120 casos de assédio moral e sexual foram registrados nos últimos 2 anos na Universidade Federal do Amazonas. Este grupo de universitários resolveu se organizar para cobrar providências. Eles dizem que, na maior parte dos processos, as investigações nem começaram. Essa comissão de assédio, ela apenas registra os casos, mas ela não investiga, ela não faz uma apuração. Então, não há uma resolução dos casos efetivos, né? A instituição não está resolvendo os casos. As denúncias foram apresentadas ao reitor. Ele garante que, desde o ano passado, existe acordo firmado com o Ministério Público e a Defensoria do Estado para dar mais celeridade aos processos envolvendo todos os tipos de assédio e a punição dos responsáveis. Nós estamos cumprindo o acordado com estes órgãos e temos tomado, sim, todas as providências para que essa prática ela não aconteça na nossa instituição. Todas as denúncias que foram encaminhadas estão sendo apuradas na CPPAD e é claro que tem prazos próprios de apuração e nós conversamos com os alunos para que no dia 12 de novembro, numa próxima reunião, nós vamos mostrar a eles os status de todos esses processos nos quais eles se referem, para que eles tenham de forma objetiva a resposta à sua demanda. E o número de mortes em acidentes de trânsito aumentou 12% nos últimos 8 meses deste ano aqui no Amazonas. Entre as causas, o uso indevido do celular e alta velocidade. De janeiro a agosto deste ano, são 158 mortes registradas em acidentes de trânsito. Em 2017, no mesmo período, os dados do Detran apontam 141 vítimas fatais, um aumento de 12%. Segundo o Detran, entre as principais causas de acidentes de trânsito estão relacionadas à alta velocidade, motoristas que dirigem alcoolizados e também o uso do celular. Segundo dados do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, o Manaus Trans, de janeiro a setembro deste ano foram aplicadas 5.225 multas a motoristas que utilizavam o aparelho celular enquanto dirigiam aqui na capital. Durante blitzes e fiscalizações nas saídas da cidade, o Detran Amazonas registrou 247 multas pelo mesmo motivo nos 8 primeiros meses deste ano. O celular ele é um aparelho de comunicação, né? E é para ser usado, para ser falado quando a pessoa está conduzindo com o veículo estacionado. Não é com o veículo em movimento e nem ele parado. Eu estou parada no semáforo, eu posso usar? Não, não pode usar. O valor da multa para quem dirige falando ao celular é de R$ 293,47, mais 7 pontos na carteira. Mas, além dos motoristas, esta técnica em educação no trânsito chama a atenção também para os pedestres. Muitos acidentes ainda acontecem pela falta de atenção na hora de atravessar a rua. E sempre em linha reta, sem correr, olhando para os dois lados, observando. É importante que ele também seja participante desse processo de mudança, enquanto pedestre, porque todo condutor é pedestre, mas nem todo pedestre é condutor. Moradores do bairro Santo Antônio, na Zona Oeste, fizeram uma manifestação por causa da morte de um adolescente de 16 anos que foi baleado nas costas durante uma abordagem policial. A PM disse que o jovem teria atirado primeiro, mas os familiares revelaram que ele não tinha antecedentes criminais. A perícia constatou que não havia pólvora na mão do rapaz e a Polícia Civil vai continuar a investigar o caso. 479 presos do regime fechado, tanto da capital quanto do interior, estão inscritos para fazer as provas do Enem deste ano. Para ajudar na preparação, eles participam de aulões dentro dos presídios.
A ideia é dar uma oportunidade aos detentos de continuarem os estudos depois de cumprirem as penas. E cerca de 300 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos hoje à tarde. A droga estava escondida em um caminhão-baú no porto de Manaus. Segundo a polícia, a droga veio da Venezuela e um suspeito foi preso. E a discussão sobre a importância da saúde bucal vai ser levada para as escolas e abrigos aqui de Manaus. Isso porque a preocupação dos especialistas ainda é com a cárie, a principal doença que atinge os dentes. O Sael sabe muito bem o que pode acontecer se deixar de cuidar da saúde bucal. Você pode ter câncer bucal, a cárie e acabar perdendo os dentes. Foi através de brincadeiras e atividades lúdicas que ele e outros estudantes dessa escola municipal aprenderam a como cuidar dos dentes. Nos próximos dias serão realizadas atividades de educação e saúde, prevenção, além de atendimento nas UBSs também. Segundo o Conselho Regional de Odontologia, as principais doenças bucais são relacionadas à gengiva, como a gengivite, por exemplo. Mas o que realmente preocupa é a cárie. Isso porque 90% das pessoas têm ou já tiveram essa doença aqui no Amazonas. Segundo os médicos, o ideal é ir ao dentista a cada 6 meses. Mas ainda tem muita gente que deixa para a última hora, quando a doença já se manifestou e o tratamento precisa ser mais intenso. A cárie que é a principal doença que se manifesta quando a gente não tem um cuidado básico, né? O que seria esse cuidado básico? Seria a escovação, sempre após a refeição. Isso é altamente básico. E a utilização do fio dental, que a gente não tem muito hábito de usar, mas ele ajuda muito na prevenção das cáries e a higiene como um todo. Na rede municipal de saúde, os tratamentos para cárie e outras doenças são oferecidos pelos Centros de Especialidades Odontológicas. Segundo a Censa, são 4 unidades deste tipo em zonas diferentes da cidade. O paciente é encaminhado após diagnóstico feito nas unidades básicas de saúde. A pessoa pode procurar a unidade mais próxima da sua casa, procurar atendimento odontológico, não esperar ter uma cárie, ter um problema, uma dor de dente, mas procure prevenir. E depois do intervalo a gente continua falando de eleição. 2 municípios do Amazonas vão às urnas para escolher novos prefeitos e os destaques da agenda cultural para o seu fim de semana. É daqui a pouco, agora são 7h19. Com a Crítica na TV, volta já.